Então, nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo indicativo, a ação ela acontece de modo certo e preciso, como, por exemplo, os alunos viajam de ônibus, né? O verbo viajam é uma ação que está acontecendo em um momento certo e um momento preciso. O modo subjuntivo, ele indica uma ação de modo duvidoso, de modo incerto, de modo, né, provável. Se eles viajassem de trem, talvez, né? Então, é algo incerto. E o modo imperativo, ele indica uma ordem ou um pedido, né? Ele é bem simples de identificar também, assim como os outros. Não viaje de carro. Então, nesse caso, aí a moça está fazendo um pedido, né? Ela não está dando uma ordem. Lembrem-se lá do exemplo do Joãozinho, que eu dei para vocês, né? Joãozinho, estude agora, né? É uma ordem. Então, o verbo ele é a palavra que também pode ser conjugada em diferentes tempos e modos. Na página 212, vocês podem acompanhar também a classificação das formas nominais, certo? Dos verbos. Então, o que são formas nominais? As formas nominais, né, são assim chamadas porque podem desempenhar a função de nomes, como, por exemplo, substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, as formas nominais, elas são divididas em três. O verbo, ele pode estar no infinitivo, no particípio e no gerúndio. No infinitivo, é a forma do verbo que aponta as conjunções verbais, com as terminações AR, ER e IR, certo? Então, ele pode funcionar como um substantivo e é marcado pela desinência do R, como, por exemplo, nas palavras desviar, compensar, comer. Então, basta vocês lembrarem aí das conjugações, primeira, segunda e terceira, certo? Que é dessa forma que vocês vão encontrar o verbo no infinitivo. Já no particípio, está na forma de adjetivo, né? Ele pode funcionar como adjetivo e ele é marcado pelo sufixo ado ou ada, ou também o sufixo ido ou ida, né? Como, por exemplo, na palavra contratado e mordido. Então, ele tem essa terminação, ido ou ida, né? O ado também, ou ada. Já no gerúndio, pode funcionar como um advérbio ou um adjetivo e tem como marca o sufixo ando, né, endo, indo, como por exemplo na palavra vendendo, correndo, viajando, dividindo, ele vai ter essa terminação. Então, tia, como nós vamos fazer para identificar essas formas nominais? Pela terminação, certo? Então, os verbos no infinitivo, basta vocês observarem aí as três conjugações com as terminações AR, ER e IR. No particípio, ele vai funcionar como adjetivo, né? Com a presença aí marcada pela presença do sufixo ado ou ada, ido ou ida. E no gerúndio, ele vai funcionar como um advérbio, né? Ou também como um adjetivo, mas tendo o sufixo indo, né? Ou NDO, que a gente chama de endo, indo, né? Ando, né? Com a presença do sufixo NDO, certo? Então, agora vamos exercitar um pouquinho. Lá na página 212, nós temos uma leitura, certo? Um textinho de Ruth Rocha que se chama O Trenzinho de Nicolau. Lá vai Nicolau com seu trenzinho, sobe montanha, atravessa rio, desce ladeira, cruza desvio, piuí, piuí. Adeus, menino, que joga bola. Adeus, mulheres que lavam roupa. Adeus, vaquinha que come grama. Adeus, adeus. Então, observando essa leitura de Ruth Rocha, nós podemos perceber que existem vários verbos presentes nesse texto, certo? Então, vamos identificar aí os verbos. Nós temos o verbo vai, conseguiram localizar? Nós temos o verbo desce, lavam, sobe, cruza,
atravessa, joga e come, certo? Então, prestem bastante atenção para que vocês possam identificar todos esses verbos presentes no texto de Ruth Rocha. E esses verbos que vocês encontraram aí, todos eles indicam ações que estão acontecendo, né? Que acontecem todo dia. Então, esses verbos eles estão no tempo presente. Portanto, se eles estão no tempo presente e eles estão indicando ações que estão acontecendo, esses verbos eles estão no modo indicativo. Lembrem-se do que nós acabamos de estudar. Se eles estão indicando algo, né, que está acontecendo e eles estão conjugados no tempo presente, então o modo desses verbos deve estar no indicativo. Página 213. Você já andou de trem? Imagine que sim. Então, vamos imaginar que todos já andamos de trem, certo? Então, vocês vão marcar um X aí nas alternativas que vocês acham mais interessante. Ao andar de trem, eu olho a paisagem, escuto música, tomo lanche, paro nas estações, observo árvores e casas, converso com os amigos. Então, marquem aí algumas alternativas que vocês acham interessante, certo? E observem que os verbos, né, que estão destacados em cada uma das opções, esses verbos como olho, escuto, tomo, paro, observo e converso, eles estão no modo indicativo. Lembre-se de que quando o verbo está no modo indicativo é porque ele indica uma ação que está acontecendo no presente, certo? Então, agora, vocês vão reescrever todos esses verbos que estão no modo indicativo no modo subjuntivo, né? Então, lembrem-se aí de que o modo subjuntivo ele indica algo possível, algo que possa acontecer, né? Então, ele diz assim: se eu andasse de trem, talvez eu olhasse a paisagem. Então, é algo possível, né? Algo que talvez aconteça. Talvez escutasse música, talvez eu tomasse lanche, talvez parasse nas estações, talvez eu observasse árvores e casas, ou então talvez eu conversasse com amigos. Então, lembrem-se aí de que o verbo, quando está no modo subjuntivo, ele indica algo possível de acontecer. Lá na página 214, nós temos aí exemplo com 3 placas. A primeira diz: ajude nosso planeta, faça sua parte. Então, nós temos como verbos a palavra ajude e faça, né? Observem aí que elas estão grifadas. Participe da campanha contra a dengue. Então, nós temos aí como verbo a palavra participe. Não suje nossas ruas e praças. Então, nós temos como verbo a palavra suje, certo? Então, todos esses verbos que estão marcados, eles são verbos que estão no imperativo. Então, lembre-se de que o modo imperativo, para o verbo estar no modo imperativo, ele precisa indicar uma ordem ou um pedido. Então, quando eu digo ajude nosso planeta, eu estou fazendo um pedido. Não suje nossas ruas e praças, também é um pedido. Então, crianças, agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Que todos tenham um excelente dia. Não esqueçam de focar bastante nas atividades, na leitura, releiam os conceitos do tempo e do modo verbal. Beijo, até a próxima. Tchau!